Ei, gente, tudo bem? Cristiane, professora de física de novo. Hoje eu vim fazer um vídeo sobre conteúdo referente à quarta semana do PET. É ainda sobre movimento retilíneo uniforme, mas especificamente sobre a parte de função horária da posição, função horária da velocidade e os gráficos, que é o que está sendo cobrado na quarta semana. Eu preciso, assim, que vocês fiquem atentos, quem estiver respondendo aqui pelo Google Sala de Aula, especialmente, por favor, tentem responder a todos os formulários, são 4 formulários no total, um para cada semana do PET. Só vai ter a carga horária colocada como concluída, né, como completa, aqueles que enviarem os formulários referentes a todas as 4 semanas. Então, se você preencheu algum, tem intenção de fazer aqui pelo formulário, que eu acho que é bem prático, vocês vão ver, por favor, façam todos os 4 formulários, preencham todos, porque o preenchimento de só algum não dá carga horária, eu preciso que todos estejam preenchidos, tá bom? Então, preencha desde a primeira semana até a última, que é essa quarta. A gente tem até a semana que vem para terminar a quarta semana e entregar o PET concluído. Então, quem está preenchendo aqui todas as semanas, quando terminar na próxima semana, você já vai ter feito todos e já vai estar com tudo ok, tá? Então, se você tiver feito assim, já vai estar tudo ok e você vai ganhar a carga horária. Lembrando, o que é a carga horária, gente? A carga horária é como se fosse a presença. Quem entrega os PETs resolvidos ganha como se estivesse participando, ganhando presença nas aulas. Então, é como se fosse a presença. Então, se você não preenche, é como se você estivesse faltando o mês inteiro de aula. Tá? Então, por favor, façam sempre os PETs em dia e preencham todos os formulários. Tem que ser os 4, tá bom? Então, hoje a gente, como eu disse, vai falar sobre a última matéria, que é o movimento uniformemente variado. A gente já começou a falar sobre ele na última semana. Eu postei uns vídeos do YouTube que, por sinal, são muito bons a respeito disso. E hoje eu só vou dar continuidade falando especificamente dessa parte que a gente ainda não viu, tá bom? Então, vamos lá. Eu tinha já explicado, e eu acho que também os vídeos que eu postei, que o MRU ele é caracterizado pelo fato de um corpo mudar a velocidade ao longo do tempo e que isso gera uma aceleração. A gente já viu como é isso, a aceleração ela é medida a partir da variação da velocidade pelo tempo, e a aceleração ela pode ser positiva ou negativa de acordo com o movimento. Se a velocidade aumentar, ela vai ser positiva, e se ela diminuir, vai ser negativa. O negativo, na verdade, é para representar essa diminuição de velocidade. No caso, é como se estivesse freando, tá? A gente já viu isso. Eu comecei a explicar como que a gente caracteriza esse tipo de movimento como progressivo, retrógrado e como acelerado e retardado. E eu disse que toda vez que a gente tem a velocidade e a aceleração no mesmo sentido, ou seja, as duas com o mesmo sinal, a gente vai ter uma caracterização como a velocidade aumentando ao longo do tempo, tá? Então, não importa se as duas sejam positivas ou as duas sejam negativas, quando elas têm o mesmo sinal, a gente caracteriza esse movimento como um movimento que aumenta a velocidade. E toda vez que eles têm sentidos opostos, ou seja, cada um tem um sinal diferente, um positivo e outro negativo, a gente vai ter com que esse corpo tenha diminuído a velocidade em módulo. E isso tem uma caracterização, um nome para esse movimento, que a gente vai ver aqui de novo. Eu falei, então já tinha explicado isso, que quando a gente tem um movimento onde os dois estão para o mesmo sentido, né, os dois têm o mesmo sinal, seja ele positivo ou negativo, o movimento é caracterizado como acelerado.
E toda vez que os dois estão para sentidos opostos, cada um com um sinal, a gente tem um movimento chamado de retardado. Então, a partir dessa configuração de sinal, a gente pode caracterizar o movimento como progressivo ou retrógrado a partir da velocidade só. Toda vez que a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, e toda vez que ela é negativa, ele vai ser retrógrado ou regressivo, que é a mesma coisa, tá? E quando a gente tem uma caracterização de acelerada e retardada, a gente tem que olhar os dois sinais ao mesmo tempo. Então, toda vez que o conjunto de velocidade e aceleração tiver o mesmo sinal, ou seja, que os dois são positivos, então o movimento é acelerado. Toda vez que eles tiverem sinais contrários, um positivo e um negativo, ele vai ser retardado. Então, aqui, ó, aqui era positivo e negativo, retardado. Aqui era negativo e positivo, retardado. Aqui é negativo e negativo, dois sinais iguais, acelerado, tá? Então, é uma classificação do movimento a partir dos sinais. Agora, a gente vai ver o que é a função horária da posição. Ela é uma equação que ajuda a gente a identificar como a posição de um corpo ela se altera ao longo do tempo, por isso que ela é horária, ela tem relação com o tempo, tá? E essa equação, ela é chamada de função porque a gente pode deixar ela em função do tempo e encontrar a posição para qualquer tempo que quer que seja. Para isso, a gente precisa preencher a posição inicial e a velocidade inicial e substituir o tempo que a gente quiser. Então, é a partir disso. Essa equação, né, ela pode ser definida, uma forma de decorar ela, assim, é o seguinte: sentado no sofá, vendo TV até meia-noite. Sentado, sofá, vendo TV, meia-noite, tá? Até meia-noite. É uma forma de decorar, mas vocês aí podem consultar, não precisam nem decorar, mas é só uma coisinha a mais. O que significam todas essas letras? O S é a posição final do corpo, ou seja, onde ele chegou, né? A posição onde ele chegou. O S0 é a posição inicial, de onde ele saiu. V0 é a velocidade inicial, né? É a velocidade do início. A é a aceleração. E aqui a gente tem tempo. T é o tempo, tá? Então, essa equação é a função geral. A gente vai ver agora algumas equações preenchidas sobre isso. Olha só, aqui é a equação geral, aqui tem as equações preenchidas. A gente tem cinco equações diferentes preenchidas e a gente vai identificar quais são as grandezas que estão preenchidas nessa equação, olhando para elas. Tá? Então, vamos começar pela número 1, por exemplo. Essa equação aqui, ela está preenchida para um movimento específico qualquer, né? E aqui, o que a gente tem? A gente tem o S0, o V0 e o A. A gente vai encontrar essas grandezas, né? Aqui dentro e depois vamos caracterizar esse movimento, tá? Então, vamos começar. Primeiro, qual é a posição inicial para essa equação? Se a gente comparar essas duas aqui, a preenchida e a não preenchida, a gente vai ver que a posição inicial é 5. Então, a gente vai colocar aqui que a posição inicial é 5 e já está em metros, né? Qual é a velocidade inicial? Comparando as equações, se a gente olhar, o 4 é o que está no lugar da velocidade inicial, então ela é o valor da velocidade inicial. Próximo. Qual é o valor da aceleração? Que tem que estar em metros por segundo ao quadrado. O valor da aceleração aqui, no caso, vai ser 6. Porque ó, o A fica aqui dividido por 2, né? Então, ele é o valor da aceleração, o valor é 6. Observem que todos esses valores são positivos. Se fosse para caracterizar esse movimento, como a gente faria? A gente falaria que esse movimento, primeiro, para caracterizar, a gente caracteriza como progressivo ou retrógrado. No caso aqui, é só olhar a velocidade. No início, essa velocidade ela é positiva, então ele é um movimento progressivo. Segundo tipo, a gente vai olhar a aceleração, se ela vai ser uma aceleração para olhar... Não. Para olhar o segundo tipo de movimento, se é acelerado ou retardado, a gente vai olhar o conjunto, tá?
Então, como eu disse anteriormente, a gente vai olhar se os dois têm o mesmo sinal, vai ser acelerado. Se os dois têm sinais diferentes, vai ser retardado. Aqui os dois têm o mesmo sinal, que é positivo. Então, como os dois são positivos, o movimento vai ser acelerado. Vamos fazer a próxima. Aqui a gente tem também a função preenchida. Vamos comparar com o original, ó, S. Aqui o S0 é 10. Qual é a velocidade? A velocidade é menos 3. Então, aqui na velocidade eu vou colocar menos 3. Quando for negativo, tem que colocar o sinal. Qual é a aceleração? Olha só, que nesse caso aqui tem uma coisa diferente. Observem que aqui na fórmula a gente tem o A dividido por 2 vezes o T ao quadrado. Aqui a gente tem um número vezes T ao quadrado. Então, o que significa? Que esse 2 aqui, que está aqui, é o resultado da divisão da aceleração por 2. Ou seja, o número da aceleração tem que dividir por 2 e dar esse resultado. Então, qual número que eu colocaria aqui, que dividido por 2 daria 2? 4. No caso, 4 positivo, porque é o sinal que está aqui. Então, eu tenho que colocar aqui 4 positivo. Então, vamos analisar aqui o movimento. Primeiro, vamos ver se ele vai ser progressivo ou retrógrado. Eu vou olhar só a velocidade. Ela é negativa, então o movimento aqui é retrógrado. Segundo ponto, eu vou olhar se ele é acelerado ou retardado. Os dois têm sinais diferentes, então é retardado. Eu vou colocar aqui retardado. Opa, retardado. Nossa, retardado, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá ruim. É retardado, tá, gente? Não queria apagar. Então, próxima coisa aqui, a próxima equação seria a equação de baixo. Olha só, ela só tem 2 termos, então aqui tem 3 coisas. Se aqui só tem 2, alguma delas vai ser 0, né? Então, vamos olhar aqui. Esse aqui tem o T e esse tem o T ao quadrado. Então, tem esse termo e tem esse termo aqui nessa equação. O que não vai ter vai ser o S0. Então, o valor dele, como não existe, é 0. Qual é o V0, a velocidade inicial? Menos 8, que é o que está acompanhando o T aqui. Próximo. Qual é a aceleração? Observem que o número que está aqui é 7, então eu tenho que descobrir um número que dividido por 2 dá 7. Né? Um número para aceleração, que quando eu divido por 2, o resultado é 7. E esse número tem que ser 14. 14 dividido por 2 dá 7. Então, a aceleração aqui é 14. Como que eu caracterizo esse movimento? Primeiro, a velocidade é negativa, então ele é retrógrado. Segundo, a condição dos 2 sinais aqui são sinais contrários, então ele também é retardado. Eu não vou fazer todos, mas é o mesmo princípio, fazendo sempre a mesma coisa, tá? Só para vocês verem como seria preencher. Aqui, por exemplo, eu vou falar rapidinho sem preencher. O S0 seria 6, a velocidade seria 7, e a aceleração, como o resultado aqui é 4, teria que ser 8, porque 8 dividido por 2 dá 4. Então, seria 6, 7 e 8. Observem que o 7 e o 8 são positivos, então o movimento seria progressivo acelerado, tá? E isso vale para de baixo também. Aqui seria 1, aqui seria menos 9, a aceleração seria menos 6. Então, aqui seria menos 9, aqui menos 6, então o movimento seria retrógrado acelerado. Por quê? Porque aqui é menos e menos, 2 sinais negativos dariam um movimento acelerado, tá? Então, é isso. Continuando aqui, existem alguns gráficos, tá, que representam o movimento de um corpo ao longo do tempo, tá? Eu vou falar aqui especificamente dos gráficos de velocidade por tempo, que são bastante cobrados e que aparecem mais no exercício de vocês, mas existem lá gráficos de posição por tempo, de aceleração por tempo.
tá? Mas o gráfico de velocidade por tempo é esse, onde a velocidade está no eixo Y e o tempo no eixo X. Sempre que esse gráfico ele tem um formato de linha crescente, significa que o movimento é acelerado e a gente tem uma aceleração aí que é positiva, tá? Porque a velocidade vai aumentando ao longo do tempo. Nesse caso aqui, a gente tem um movimento chamado de movimento retardado, porque a velocidade diminui ao longo do tempo. Ela começa de um número maior e vai diminuindo. Nesse caso aqui, a aceleração daria um valor negativo, tá? Se a gente fosse pensar num gráfico desses aqui para o movimento de queda livre, lançamento vertical, que eu mandei uns vídeos para vocês, lembre que o lançamento é quando eu jogo a bolinha para cima e depois e tem também o movimento de queda livre, que é quando ela cai, né? A gente teria o seguinte, quando a gente joga para cima, a gente teria um movimento retardado, porque a velocidade da bolinha vai diminuindo, diminuindo até chegar a zero quando ela para lá no alto. E depois ela começa a cair e aumentar a velocidade. Só que aí o movimento de aumento de velocidade é aqui abaixo do eixo Y, do eixo zero. Então a gente teria um gráfico de descida assim, passando pelo eixo X e indo para baixo. Por quê? Porque apesar da velocidade aumentar em módulo, ou seja, aqui vai ficar menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, ela vai aumentando os números, só que ela aumenta do lado negativo, tá? Porque ela está indo contra a gravidade. Espero que tenha entendido um pouquinho, mas isso daqui é para qualquer tipo de movimento sem ser queda livre. Aqui eu vou mostrar um trecho, olha só. Aqui tem um gráfico de um movimento que sai a partir do ponto zero, a gente sobe, estabiliza e desce. Eu vou falar qual tipo de movimento a gente tem em cada caso. Observem que o gráfico é de velocidade por tempo, né? Então aqui a gente tem, ó, a velocidade está aumentando, ou seja, saiu de zero e está indo para uma velocidade de 80 km por hora. Então, nesse trecho aqui, a gente tem um movimento chamado movimento retilíneo uniformemente variado, e no caso aqui, além de ser um movimento retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade está mudando, ele é um movimento acelerado. Por quê? Porque a velocidade dele tem crescido ao longo do tempo, como esse gráfico anterior aqui. Só que aqui tem números, né? Nesse trecho aqui, ó, a velocidade se mantém, tá vendo? Elas ficam em 80, 80, 80. Então, no trecho B, a velocidade é constante. E esse tipo de movimento que a gente tem quando a velocidade é constante é chamado de movimento retilíneo uniforme, que foi o movimento anterior a esse. Então, no movimento retilíneo uniforme, a gente não tem variação de velocidade. No movimento uniformemente variado, a velocidade muda ao longo do tempo, né? Então, no trecho B, a gente tem o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Aqui, do trecho C, observem que a velocidade estava em 80 e ela foi diminuindo, diminuindo até chegar a zero. Então, nesse caso aqui, a velocidade tem diminuído ao longo do tempo e ela, como ela se altera, a gente tem um movimento que é uniformemente variado. E esse movimento uniformemente variado, ele é retardado, porque a velocidade tem diminuído. Então, essa é a caracterização do trecho C, tá bom? Então, a gente tem uma caracterização para cada tipo de movimento de acordo com como o gráfico mostra a mudança de velocidade ao longo do tempo para a gente. A última coisa que eu queria falar para vocês é sobre a fórmula de função horária da velocidade. Ela já foi cobrada anteriormente, quando vocês estavam fazendo a terceira semana. Eu postei uns vídeos do YouTube falando sobre ela. A função horária da velocidade é o V igual a V0 mais A vezes T, né? Aqui a gente tem a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e tempo. Vi você à toa, só para decorar, né, gente? Vi você à toa, velocidade final, inicial, aceleração e tempo. Como é uma função, assim como a anterior, que é a função horária da posição, ela é um pouquinho mais complexa que essa, ela é uma função porque se eu preencher a velocidade inicial e a aceleração, eu posso substituir qualquer valor de tempo nela
que eu vou conseguir determinar a velocidade final que esse corpo tem. A gente vai ver isso depois. Eu acho que alguns exercícios da terceira semana foram sobre isso. Você tinha uma função e tinha que substituir o tempo para achar a velocidade final. É bem simples. Aqui eu vou mostrar um exemplo de exercício sobre a função horária da velocidade e a aceleração, que é por meio de gráfico. Eu tenho um gráfico de velocidade por tempo. Observem que esse gráfico é um gráfico crescente. Então, nesse caso aqui, a gente tem um movimento acelerado, tá? Só mostrando aqui, é um movimento uniformemente variado, acelerado, porque a velocidade está aumentando. E está pedindo para descrever, né, qual a função horária da posição para esse gráfico aqui. Se a gente tivesse um gráfico, a gente pode fazer a partir de qualquer gráfico que tenha, tá? Esse aqui é um caso específico que eu peguei. Então, olha só, para achar a aceleração, a gente faz velocidade final menos inicial sobre tempo final menos inicial. Então, aqui, ó, a velocidade final que esse corpo atingiu foi de 25 metros por segundo. Qual foi a inicial? Aqui, onde começou o gráfico, que é 0, né? Dividido pelo tempo final menos o inicial. O tempo final foi 10 e o inicial, 0. Então, é isso. 25 menos 0 é 25 e 10 menos 0 é 10. 25 dividido por 10 dá uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Para preencher a equação, como eu disse, a gente preenche o V0 e o A. O resto a gente repete. Então, a velocidade é igual. A velocidade inicial foi 0, então vou colocar aqui 0, mais 2,5, que é a aceleração que a gente achou, vezes o t. Eu não preciso resolver. Escrever a função significa deixar a função só sem preencher o t e o v, tá? Só escrever a função, por isso que ela chama função, né? Manter ela em função de t. Então, é como se a velocidade fosse igual a 2,5t só. Porque 0 mais qualquer coisa é aquele valor, né? Outra coisa importante, que nem sempre a gente vai ter um número começando de 0. Vamos supor que o gráfico poderia ter começado aqui do 10 e ido para cima. Então, a velocidade inicial nem sempre vai ser 0. Ela pode ter sido 10, 15, depende do gráfico. Nesse gráfico, ela começou em 0. Então, observem o gráfico de você sempre. E na hora de calcular aqui também a aceleração, fiquem atentos onde começa a velocidade inicial e final. É a partir do desenho da reta, tá bom? Espero que tenha ajudado. Então, é basicamente isso que eu queria falar hoje, bem rapidinho. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado um pouco melhor, vocês a resolverem os últimos exercícios que tem para fazer. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E como eu disse no início do vídeo, não esqueçam de preencher todos os formulários e completar a carga horária de aula de vocês. Vocês precisam entregar todas as 4 semanas de atividade. Então, se você deixou de fazer alguma, por favor, procure lá, se você entrar lá em atividades, procura a pasta física, o tópico física, lá tem todos. Você procura lá qual que você não fez ainda e, por favor, me preenche e me envie para completar tudo direitinho, tá bom? Um beijo e até a próxima. Vou encerrar.